uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Um incêndio atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro e destruiu a maior parte do seu acervo histórico, cerca de 20 milhões de itens. Ninguém se feriu e ainda não há informações sobre as causas do fogo. André, podemos dizer que esse incêndio é uma fatalidade ou era algo que já estava no destino espiritual da nação? Estava no destino da nossa ignorância, né? A nossa ignorância em tratar das coisas da sociedade de forma planejada, de forma séria, comedida e respeitosa, já é de longo tempo, né? Então, quase sempre as fundações, as autarquias públicas são balcões de negócios aonde os líderes partidários dedicam-se ali à administração dos orçamentos dessas casas e também distribuição de cargos a confrades da mesma ideologia, né? Agora vejamos, no caso em questão, a folha de pagamento do museu era da ordem de 95%. Então imaginemos que em uma residência, uma família que ganha R$1.000, R$950 são destinados a pagar a diarista, por assim dizer. Sobrará R$50 para a manutenção daquela casa. Claro que estamos no campo da analogia, mas com 95% do orçamento da instituição voltado à folha, com 5% seria possível fazer que tipo de manutenção daquelas peças? Que tipo de cuidados para a preservação dessa história secular, milenária, uma vez que haviam peças de milênios da história, não só do Brasil, como das Américas. Então, em verdade, trata-se de algo que estava destinado, mercê da nossa completa ignorância, em nos valermos dos melhores instrumentos de gestão para fazer andar a coisa pública. E nós podemos dizer que a espiritualidade amiga não pôde proteger o museu? Ou isso não cabe aos espíritos? Isso não cabe aos espíritos, né? Nós estamos na matéria, então nós somos aqueles que seremos os responsáveis pela administração das coisas da matéria. E de uma certa forma, a espiritualidade amiga, ela sempre avisa. Por exemplo, ela avisa em 2004, quando o secretário estadual do Rio de Janeiro afirmou categoricamente que ali havia um risco de incêndio. Notem, foram 14 anos e alguém fez alguma coisa? Não, absolutamente ninguém fez nada, né? Então era absolutamente natural que tal se desse, né? O nosso desatino para a coisa pública é algo tão assustador, porque veja, o Brasil tem uma série de leis de incentivo fiscal para patrocínio de obras artísticas e culturais. Nós achamos isso muito salutar para a sociedade, mas quando uma das maiores bandas de rock irlandesa vem ao Brasil, não nos parece que o dinheiro de imposto tem que valer para que esta banda, que eu adoro, venha dar seus shows aqui no Brasil. Não nos parece que o Fantasma da Ópera, uma franquia milionária de Hollywood, precisa de mais de 30 milhões de dinheiro público para poder fazer as suas apresentações aqui no Brasil e engordar lucros bastante parrudos. Nós, mais uma vez, vemos que essas leis, elas, em princípio, parecem bastante justas e democráticas, com o objetivo de outorgar à coletividade condições de produção artística, cultural, mas não é isso o que se dá. Quase sempre os produtores de cinema
que abarcam esse dinheiro são os mesmos, os produtores de shows, espetáculos, de amostras, são quase sempre os mesmos, que muitas vezes, na maior parte das vezes, valem-se dos seus próprios impostos, né, de obtenção de incentivos, de descontos nos impostos que eles mesmos devem, para poder trazer aí espetáculos extremamente lucrativos para muitos e menos para a nossa história. O caso está aí. É como se não bastasse a corrupção, a violência que projeta no mundo uma imagem de que o Brasil é uma baderna, agora nós temos mais esta notícia. E ainda tem gente que acredita em um livro que narra que o Brasil será a pátria da construção do Evangelho. Infelizmente, as pessoas precisam acordar desta letargia que acomete aos brasileiros, que precisam se dar conta que estamos, de forma coletiva, doentes e precisamos, de forma coletiva, a nos dedicarmos a cuidar de verdade da nossa nação. E há um outro caso profundamente impactante e para nossa reflexão, né? Nós estamos vivendo, especialmente o estado do Rio de Janeiro, vive um cenário de caos, né? Mercê da péssima política e da administração que grupos se sucederam ao longo dos últimos anos, né? E aí, em cima desse sofrimento todo, nós podemos dizer, será que os nossos irmãos fluminenses, cariocas, estão aprendendo? Não, não nos parece. Na pesquisa de intenção de voto, entre os 3 candidatos que estão em primeiro lugar, ou melhor, nas 3 primeiras posições, nós temos 2 candidatos em cujo um pesam 2 inquéritos e 2 ações civis, e outro 2 ações civis, uma ação penal e um inquérito. Ou seja, as pessoas não aprenderam em nada com o sofrimento que experimentaram nos últimos anos. E a pedagogia divina ela é muito interessante, porque ela não é quebrou, eu arrumo para você, é quebrou, você vai ter que arrumar. E Deus não tem problema nenhum de nos ensinar reiteradas vezes. Quanto mais incompetentes na escolha daqueles que se debruçarão ao nosso lado e não por nós, trabalharem para a construção de um mundo socialmente mais justo, naturalmente as coisas se darão. Quando nós teimarmos em escolhermos aqueles que nós achamos que são os salvadores da pátria e que têm a solução perfeita para os nossos problemas, e quando não nos dedicamos a estudar a vida e a obra dessas criaturas que nos representarão nas instâncias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, nós teremos bandidos a nos governar e não seremos indefesos e pobrezinhos vítimas da situação, mas somos os protagonistas da nossa desgraça a partir do momento que não temos sequer condições de estabelecer aquilo que pode e deve ser melhor para nós próprios. André, e existem interesses espirituais na preservação de um museu como este? É evidente que sim. Agora, imaginemos apenas um caso específico. Ali existiam espécies que entraram em extinção. E entraram em extinção há milhares de anos atrás. A ciência precisa se destinar, precisa se debruçar a estudar os motivos desta extinção, por exemplo, e que tipo de impactos esta extinção se deu no meio ambiente como um todo. A partir dessa análise, nós começamos a ter respostas que, por exemplo, podem inclusive impedir a nossa própria extinção. Então é muito importante nós termos um olhar para o nosso passado, não um olhar punitivo, um olhar de culpa, mas um olhar investigativo. De que forma que nós chegamos até aqui? Quais foram os erros das civilizações que nos antecederam? Lembrando que nós mesmos fomos os protagonistas dessas civilizações. Quais foram os acertos? Só é possível estabelecer-se um plano de crescimento contínuo a partir deste olhar investigativo, científico e racional para o nosso passado. Infelizmente, isso se perdeu em poucas horas, dada séculos da nossa total incapacidade de lidarmos com a coisa pública. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos.
E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!